Bom dia, terceira série. Tudo jóia, meus amores? Vamos lá dar continuidade ao assunto da nossa semana anterior, da semana passada, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho das formas do relevo brasileiro e dos três autores que fizeram a caracterização do relevo brasileiro. Tudo bem? Então vamos lá, ó. As três formas que nós temos dentro do território brasileiro são planaltos, planícies e depressões, tá bom? Então elas vão variar de acordo com a altura, tá? Eu vou explicar cada uma delas para vocês, né? A episometria nada mais é do que a altura. Essas aí são as três principais formas, né? Que nós vamos ter: as planícies, os planaltos e as depressões também, tá bom? Então vamos lá. O Brasil, ele tem algumas características, certo? Então, primeira característica importante, a gente não vai ter grandes altitudes, tá? O Brasil é caracterizado por altitudes mais modestas, porque lembra daquilo que nós falamos, o território brasileiro ele é muito antigo, então as estruturas brasileiras são bastante antigas, o que faz com que nós tenhamos sofrido já um processo erosivo bastante intenso, tá? E por isso nosso relevo ele é mais rebaixado e ele tende a ser um pouco mais arredondado, tá bom, meus amores? O relevo brasileiro ele já foi classificado por três principais autores: Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Rossi. Esses foram os três pessoas a classificarem o relevo brasileiro, tá bom? A diferença é o tempo, né? Um fez lá atrás, depois o outro fez e depois o outro. Curiosidade, né? Um foi aluno do outro. O Haroldo fez o primeiro mapa, o Aziz foi aluno dele, fez o segundo mapa, Jurandir foi aluno do Aziz, fez o terceiro mapa. Eles estudaram na USP. Primeira classificação do relevo brasileiro foi feita pelo Haroldo, né? Como eu falei com vocês. E aí, se vocês observarem aí dentro dessa classificação, vocês vão observar uma ausência das depressões, né? Nesse mapa você vai ver que ele classificou só em planalto e planície. Por quê, gente? O mapa dele é o mapa mais antigo, então ele não tinha muito acesso à tecnologia, certo? É o mapa mais antigo. Então, qual era o critério que o Haroldo de Azevedo usou? Ele usou o critério da altura. Como que ele então dividiu? Tudo que tinha mais de 200 metros de altura era planalto e tudo que tinha menos de 200 metros era planície, tá? Simples assim. Né? Ele não tinha tecnologia e tudo mais, então a classificação dele foi básica, né? Digamos assim, foi dessa maneira. Foi na década de 40, década de 50 que ele fez esse primeiro mapa. Depois a gente vem para o segundo mapa, a segunda classificação, que foi feita pelo Aziz. Se vocês olharem, ainda não temos a depressão, mas nós temos um número maior de classificações, de divisões, né? De divisões, tá? Então, isso daí é uma característica, porque ele já era, o mapa dele já foi elaborado na década de 80, então ele já conseguia ter acesso a um número maior de informações do que o anterior. Qual foi o critério que o Aziz Absaber usou para fazer a classificação dele? Erosão e sedimentação. Então, ele não tinha uma altura definida. Como é que ele fez? Lugares onde predominam a erosão, eles são chamados de planalto. Porque no lugar onde predomina a erosão é o lugar mais alto, né? Porque a erosão tem que sair da parte alta e vir para a parte baixa. É simples assim. E lugares onde predominam a sedimentação, né? A deposição, são as partes mais baixas, são os planaltos. Tá? Então, a classificação dele foi feita dessa maneira, tá bom? Básica também. O terceiro mapa, que foi feito pelo Jurandir, é o mapa mais recente e é o mapa atual, tá? Meus amores, esse mapa foi feito, né, entre a década de 80, metade da década de 80, mais ou menos, ele conseguiu findar esse mapa. O que aconteceu? Por que o mapa dele tem tantas estruturas a mais do que os anteriores, né? Vocês podem reparar, e ele foi o primeiro a perceber a depressão. Ele teve acesso a um projeto do governo que se chamava Radan Brasil. Na verdade, primeiro foi Radan,
como é que é o nome, gente? Radar da Amazônia e depois Radam Brasil. Porque esse projeto foi implementado primeiro na Amazônia, como ele deu muito certo, ele foi estendido para o território brasileiro todo. O governo brasileiro, na época da década, as décadas de 70 e 80, começou a tirar fotos aéreas e pegar imagens de satélite de todo o território brasileiro. Então, o Jurandir Rossi teve acesso a isso, essas informações, acesso às imagens de satélite e as fotos aéreas de todo o território brasileiro. Então, com esse tipo de informação na mão, ele conseguiu fazer um mapa muito mais detalhado do que os seus antecessores, e foi aí que houve a percepção de que existiam depressões e não eram só planaltos e planícies, tá? Então, ele teve acesso a essas informações privilegiadas, tá bom? Então, prestem atenção que agora eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas categorias, tá? Que a gente vai usar. Lembrando que o mapa que nós usamos é o mapa do Jurandir. Ah, mas não é antigo? Não existe atualização assim, gente, de mapa de relevo, porque o relevo ele não muda, né? O relevo ele é desse jeito e ele vai ficar até daqui a milhares de anos. A mudança não é de uma hora para outra, tá? Esse tipo de mapa eles não sofrem alteração constantes, não. Então vamos lá, amores. O que são planaltos? Partes mais altas. Basicamente, de uma maneira grosseira, é isso, tá? Então, os planaltos são as áreas que estão mais altas e a maioria delas são mais arredondadas. Todos os planaltos são arredondados? Não, não são. Vou mostrar para vocês, inclusive, um que não é, tá bom? Mas a maioria aqui no Brasil é arredondada, tá bom? Mas, basicamente, meus amores, os planaltos são as partes mais elevadas do relevo, tá? Esse aí é um exemplo de um planalto. Chapada Diamantina, tá vendo? Regiões mais altas do relevo são os planaltos. Planícies são as áreas mais baixas e mais planas. Estão vendo como o nome te ajuda? Né? O nome já te dá uma dica. Planícies são essas áreas mais baixas e mais planas, aonde o sedimento ele vai ser depositado, né? É como aquilo que o Jurandir havia pensado lá atrás, vale aqui também. No planalto acontece predomínio da erosão e na planície da deposição, tá bom? São amplamente utilizadas para ocupação humana, com certeza, porque planície é uma região muito mais fácil de ser ocupada do que um planalto, né? Por motivos autoexplicativos. Esse aí é um exemplo de planície, a maior planície alagável, tá? Que nós temos, que é a planície do Pantanal. Fica lá no centro-oeste brasileiro. Olha que lindo, tá vendo? Um lugar retinho, 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 retinho. Você não vê uma montanha. Quem já teve a oportunidade de ir na região central do Brasil, sabe que é assim. No centro do Brasil, você não vê uma montanha. É tudo reto. Características naturais, tá bom? As depressões. As depressões, meus amores, são as áreas mais baixas do que o que está ao seu redor. Então, você tem que ter, a grosso modo, é como se fosse um buraco, tá bom? Então, tem um buraco ali, então quer dizer, tudo que tá do lado é mais alto e aquela parte ali no meio, ela está mais rebaixada, tá? Então, isso daí, essa seria a característica das depressões, tá bom? Existem dois tipos de depressões, as depressões relativas e as depressões absolutas, tá? Que aqui eu coloquei de depressão relativa como depressão positiva, tá? A depressão relativa são as depressões, né? Quer dizer, são áreas abaixo do que está ao seu redor, mas que estão acima do nível do mar. E as depressões absolutas são as depressões que estão abaixo do nível do mar. Não existem depressões absolutas aqui no Brasil, tá? A principal depressão absoluta que tem no mundo é o Mar Morto. O Mar Morto é uma depressão absoluta. Gente, essa daí é uma depressão, tá vendo? Como essa região central aí da imagem, ela tá mais baixa do que tudo que está ao redor. É aquilo que eu falei com vocês, é como se fosse um buraco. Tá tudo alto ao redor e ela ali no centro, ela tá mais baixa. Tá bom, meus amores? Participem lá da aulinha pra gente poder tirar as dúvidas da aula ao vivo, tá bom? Aguardo vocês lá. Um beijo no coração, meus amores. Tchau, hein?